Você aí já garantiu seu ingresso para o SP Open? Pois é, a WTA está de volta ao Brasil com um torneio de elite depois de quase 10 anos e nós estamos aqui para resgatar um pouco da história dos torneios de elite da WTA, não só em São Paulo, como no Brasil. Então, se você quer saber mais sobre essa história, fica aqui com a gente. Tem muita coisa para a gente falar e tem coisa que talvez você fique surpreso, não é mesmo, meu amigo Daniel Barbosa? É verdade, meu amigo Lucas Bueno. Salve, salve, ouvintes, espectadores do podcast Quadra Principal. Vamos falar um pouco dessa história de torneios WTA aqui no Brasil, que é uma história riquíssima, tá? A primeira edição de um torneio dessa magnitude aqui do Brasil aconteceu em outubro de 1977 e recebeu o nome de Colgate Brasil Open, porque na época a Colgate era a patrocinadora e ela dava nome, né, ao circuito da WTA. O torneio foi disputado na cidade de São Paulo, como teremos esse ano, em quadra dura também, né, nessa mesma superfície que vai acontecer o SP Open em 2025. A campeã da chave de simples foi a americana Billie Jean King, né, que foi uma das fundadoras da WTA, né, então quis existir que a Billie Jean Cup, a Billie Jean King, né, que dá o nome, a Billie Jean King Cup. Parece que virou o nome da Billie Jean, né? Exatamente, a gente já fala no automático. E a Billie Jean, na campanha, derrotou a então tcheca Martina Navratilova nas quartas de final, por 2-1. Então, olha os dois nomes, né? Dois grandes nomes nessa primeira edição. Na decisão, Billie Jean venceu a holandesa Beth Stove por 2-0, parciais de 6-1 e 6-4. Três brasileiras disputaram a chave de simples no torneio. A Glaucia Langella e Patrícia Medrado, que caíram na primeira rodada, e Marista Bueno, que venceu na estreia a americana Katja Ebbinghaus, mas foi esperada na segunda rodada pela holandesa Beth Stove, que viria a ser finalista. E uma curiosidade que este foi o último ano da carreira da Marista. Nas duplas, o título ficou com as australianas Carrie Reid e Wendy Turnbull, que derrotaram na final Martina Navratilova e Beth Stove por 2-1. É isso. E houve um hiato a partir desse momento, sem torneios disputados entre 1978 até 83, o Brasil voltou a sediar um torneio de elite da WTA em 84. Dessa vez, lá no Rio de Janeiro, foi o palco desse grande evento, que foi disputado também em quadra dura. A chave contou com a presença da então jovenzinha argentina Gabriela Sabatini, que tinha apenas 14 anos na época, impressionante. Ela derrotou na primeira rodada a italiana Rafaela Redi Concato, principal cabeça de chave do torneio na época, em sets diretos. Venceu na rodada seguinte a sul-coreana Yong-Son Lee de virada e parou sua campanha nas quartas de final, quando perdeu para sua compatriota Emilce Raponi Longo. A campeã do torneio foi uma italiana, Sandra Cecchini, que fez uma campanha impecável, sem perder sets ao longo do torneio. Na final, ela derrotou a argentina Adriana Villagrán Reami por duplo 6-3. 4 brasileiras estiveram na chave de simples desse torneio, com destaque para Silvana Campos, que chegou até a semifinal, sendo derrotada pela campeã, a Sandra Cecchini. Em 1985, São Paulo voltou a sediar um WTA, em que a argentina Mercedes Paz fez a dobradinha, ganhando simples e duplas. Em simples, ela venceu na final a peruana Laura Arraia de virada. Já nas duplas, ela e Gabriela Sabatini derrotaram na decisão a brasileira Niege Dias e a húngara Xila Bartos. Já em 1986, a capital paulista voltou a receber o evento. Em simples, uma final americana, com Vicky Nelson Dunbar levando a melhor sobre Jenny Klitsch em 7 diretos. Nas duplas, o primeiro título do Brasil veio com Niege Dias e Patrícia Medrado. Baita dupla, hein? Baita dupla. Vamos descer para a praia? Porque no ano seguinte, a WTA desceu a serra, foi para o litoral paulista e sediou o seu torneio no Guarujá, onde foram disputadas 3 edições seguidas, 87, 88 e 89. A primeira delas, a gente teve uma final brasileira, com a Niege Dias sendo a campeã, derrotando a Patrícia Medrado na final por 2-1.
E esse foi dos dois títulos, foi o primeiro dos dois títulos da Niege conquistados aí no circuito, na elite do circuito feminino, né? Em 88, Mercedes Paz voltou a fazer a dobradinha em solo brasileiro. Olha só, ela gostava de ganhar no Brasil, hein? Em uma campanha sem perder sets, a tenista da Argentina bateu na final de simples a canadense Renée Simpson por 7-5 e 6-2. Nas duplas, levantou o troféu ao lado da compatriota Bettina Fulco. 8 brasileiras estiveram disputando ali a chave de simples do torneio, com destaque para Dada Vieira, uma das nossas grandes tenistas aí na história, que chegou até a semifinal, sendo derrotada pela canadense Renée Simpson. Em 89, a gente teve uma final 100% argentina, com Federica Haumüller conquistando seu primeiro título, seu primeiro e único título de WTA, ao vencer Patrícia Tarabini por 2-0. Tarabini viria ter mais sorte nas duplas, já que ela foi a campeã do torneio ao lado de, adivinha quem? Mercedes Paz, de novo, derrotando na final as brasileiras Cláudia Eita, nomezinho, Cláudia, poxa, aí você me complicou, hein? Cláudia Chabagoiti. Eu espero que... Boa, obrigado, Daniel. E Luciana Corsato por duplo 6-2. Curiosidade, a Cláudia é mãe do tenista juvenil Pedro. Eu não vou falar de novo esse sobrenome, é muito difícil, gente. Que inclusive esteve disputando a chave juvenil do US Open deste ano. Muito legal essa curiosidade. O WTA voltou para a capital paulista em 1990 com o nome de Nivea Cup. O torneio foi disputado nas quadras de saibro do Esporte Clube Pinheiros. E nesse período tivemos um domínio alemão em simples. Nessa edição, né, de 1990, a campeã foi Verônica Martinek, que derrotou na final a americana Donna Faber por 6-2 e 6-4. Este foi o único título da alemã no circuito profissional. 6 brasileiros disputaram a chave de simples, com destaque para Luciana Corsato, que chegou até a semifinal, sendo derrotada pela campeã Martinek. Nas duplas, as campeãs foram a argentina Bettina Fulco e a tcheca Eva Zvligerova, que derrotaram na final a americana Luana Spadea, e a francesa Mary Pierce, que anos mais tarde viria a conquistar títulos de Grand Slam em simples e duplas. No ano seguinte, em uma decisão alemã, Sabine Hack impediu o bicampeonato da Martinek, fazendo 6-3 7-5, faturando o seu primeiro WTA na carreira. Hack, que não perdeu set ao longo do torneio, inclusive. Nas duplas, Mercedes Paz, olha ela aí de novo, faturou seu 6º e último título de WTA em terras brasileiras, considerando simples e duplas. Ela e a compatriota Inês Gorochategi derrotaram na final as americanas Renata Baransky e Laura Glitz por duplo 6-2. Em 1993, o WTA foi disputado em Curitiba, recebeu o nome de Bancesa Classic. O torneio foi disputado nas quadras de saibro do Graciosa Country Club. A alemã Sabine Hack fez a dobradinha. Em simples, ela derrotou na final a argentina Florencia Labal por 6-2 e 6-0, faturando seu segundo WTA na carreira. Aliás, curioso, né? Os 2 primeiros títulos de WTA da Hack foram no Brasil. Nas duplas, ela e Verônica Martinek impediram o título brasileiro ao derrotarem na final Cláudia Chabagoit e Dada Vieira por 6-2 e 7-6. E pesquisando rápido aqui sobre a Mercedes Paz, ela chegou a ser número 28 do mundo em simples e número 12 do mundo nas duplas. Fez semifinal de Roland Garros e US Open nas duplas lá em 91. Foi uma grande tenista, principalmente em duplas. Agora, voltando aqui para a história do vídeo, 100 torneios no Brasil entre 94 e 98, a gente teve alguns torneios em sequência e depois ficamos aí 4 anos sem ter WTA no Brasil. Nosso país voltou a ser sede de um evento de elite na WTA em 99, mais uma vez em São Paulo, que foi palco de 2 edições em sequência nessa ocasião. O título ficou com a colombiana Fabiola Zuluaga, uma das grandes tenistas aqui na América do Sul nessa época, que derrotou na final a austríaca Patrícia Wartschuch por 2-1. Nas duplas, o título ficou com as argentinas, para variar,
Laura Montalvo e Paola Soares, que derrotaram na final a eslovaca Janete Husárová e outra argentina, 3 argentinas na final, incrível. E a outra argentina era a Florência Labal por 2-1 de virada. Em 2000, o título de simples ficou com a húngara Rita Kuciskis, que venceu a argentina Paola Soares de virada. Só que Soares foi comemorar o seu bicampeonato nas duplas com Laura Montalvo, derrotando as mesmas adversárias da final anterior e com o mesmo desfecho 2-1 de virada. E cabe o registro aqui, a gente vem falando de grandes nomes do tênis aqui nessa história de torneios da WTA no Brasil, a Paola Soares não podia ficar de fora, ela que anos mais tarde viria a ser top 10 em simples, número 1 nas duplas, com 8 títulos de Grand Slam e medalha olímpica. Então, uma carreira espetacular. É verdade, meu querido Lucas. No ano seguinte, a WTA desembarcou em Costa do Sauípe para a disputa do Brasil Open. Lembra quando o Brasil Open para disputar em Costa do Sauípe? Em conjunto com a ATP. E a primeira final foi simplesmente entre a americana Mônica Seles e a iugoslava Jelena Dokic. E a Seles levou a melhor, vencendo por duplo 6-3. Nas duplas, o título ficou com a americana Laura McNeil e a sul-africana Amanda Coetzee. Grande nome também, Amanda Coetzee. No ano seguinte, a russa Anastasia Miskina e a grega Helena Danilidou impediram a nova final entre Seles e Dokic. E as duas derrotaram Seles e Dokic na semifinal. O troféu ficou com a russa, que venceu a grega por 6-3, 0-6 e 6-2. 2 anos depois, a Miskina viria a conquistar o seu único título de Grand Slam em Roland Garros. Nas duplas, o título ficou com a argentina Paola Soares, o seu terceiro no Brasil, e a espanhola Virginia Ruano Pascual, que também foi uma multicampeã na categoria, com 10 títulos de Grand Slam e 2 medalhas de prata olímpicas, em Atenas 2004 e Pequim 2008. Infelizmente, essa foi a última edição do Brasil Open pela WTA. A partir do ano seguinte, o torneio passou a ser disputado apenas entre os homens, apenas na ATP, seguiu em Costa do Sauípe, depois foi para São Paulo, para o ginásio do Ibirapuera. E, Daniel, você falou da Mônica Seles, foi um dos últimos títulos de simples da carreira dela. Depois ela ganhou mais 4 troféus. Esse do Brasil foi o 49º título na carreira dela. Espetacular. Gigante também a Mônica. E situação semelhante viveu ao do Brasil Open, viveu o Rio Open. Não sei se vocês se lembram, mas o Rio Open já teve edições femininas. Foi criado lá em 2014 e teve chave feminina até 2016. As 3 primeiras edições contou aí com a participação das mulheres. E a partir de 2017 só teve chave masculina, que é o que segue até hoje, né? E vira e mexe a gente fala que gostaria, né, que o Rio Open voltasse a ser um torneio com as 2 chaves, a masculina e a feminina. Mas enfim, na edição inaugural, 4 brasileiras disputaram a chave de simples: Paula Gonçalves, Teliana Pereira e as jovenzinhas Laura Pigossi e Beatriz Haddad Maia. Olha só, hein? Que na época tinham 19 anos e 17 anos, respectivamente. Destaque para a Teliana, que chegou até a semifinal do torneio, sendo derrotada pela tcheca Klara Zakopalova. O título ficou com a japonesa Kurumi Nara, que derrotou a tcheca por 2-1. Em 2015, tivemos 4 brasileiras disputando a chave de simples: Gabriela Sé, Paula Gonçalves, Teliana Pereira e Bia Haddad Maia, que foi o destaque brasileiro dessa edição. E é uma partida que me dói tanto até hoje, porque a Bia estava nas quartas de final jogando com a Sara Errani. Olha só, a Sara Errani, que está aí até hoje, e estava a 1 ponto de chegar na semifinal. E aí, vocês vão lembrar, talvez, o que aconteceu. A Errani era a cabeça de chave principal do torneio, número 16 do mundo na época. Alguns anos antes tinha sido finalista em Roland Garros. A Bia fez 6-3 no primeiro set, chegou a abrir 5-3 no segundo, teve match point, a italiana salvou, e aí a Bia chegou a sacar de novo para o set, tava 6-5, podia fechar no 7-5, mas aí ela acabou sendo derrotada no tie-break. O jogo se prolongou, a Bia ficou esgotadíssima,
e aí para o terceiro set ela já não tinha mais condições de jogo, estava com muita cãibra, sentindo muitas dores, e aí decidiu abandonar a partida depois do terceiro game, ficou muito, muito perto da semifinal mesmo, jovenzinha naquela época. E a Errani, que viria a ser campeã do torneio aí, conseguiu aos trancos e barrancos confirmar o seu favoritismo, derrotou na final a Ana Carolina Shimedlova, na final por 2-0. Na última edição feminina do Rio Open, em 2016, meses antes de receber os Jogos Olímpicos, né? O Brasil contou com Teliana Pereira como a principal cabeça de chave do torneio, mas que foi derrotada logo na primeira rodada pela Petra Martic. Gabriela Sé caiu para a romena Ana Bogdan e a Bia foi derrotada pela romena Sorana Cirstea, que tá aí também. As três estão aí, as três que venceram os jogos estão aí no circuito até hoje. Sorana Cirstea talvez a de maior sucesso entre essas três. Quem fez a melhor campanha entre as nossas tenistas nessa ocasião foi a Paula Gonçalves, que chegou até as quartas de final, foi derrotada pela Shelby Rogers, que foi até a final, e perdeu de virada para a francesa, para a italiana Francesca Schiavone, campeã de Roland Garros em 2010. Pois chegamos ao Brasil Tennis Cup, disputado em Florianópolis, e que teve 4 edições realizadas. Em todas elas, tivemos nomes muito interessantes disputando a chave de 5. Vamos lá. 2013, tivemos tenistas como as francesas Caroline Garcia e Cristina Mladenovic. Caroline Garcia, que anunciou a sua aposentadoria este ano. Tivemos a espanhola Garbine Muguruza e a americana Venus Williams. Venus Williams, que segue nativa até hoje. Né? Tá ali sempre descongelando em julho, né, para brilhar, né, nas terras norte-americanas. Inclusive, Muguruza e Venus se enfrentaram na segunda rodada, com a americana vencendo por 2-1. Principal cabeça-chave do torneio, Venus parou na semifinal, foi superada pela russa Olga Putkova, de virada, né? Mas o título ficou com a romena Mônica Niculescu, que também segue nativa até hoje, que após atropelar a Mladenovic na semifinal por 6-0 e 6-2, venceu a Putkova na decisão por 2-1. Dentre as brasileiras, tivemos a participação de Paula Gonçalves, Maria Fernanda Alves, Teliana Pereira e Bia Haddad, que tinha 17 anos na época. Bia foi a única a passar da estreia, mas caiu na segunda rodada. Nas duplas, o título ficou com a casaque Yaroslava Shvedova, campeã de Wimbledon e do US Open em 2010, e da espanhola Anabel Medina Garrigues, que foi bicampeã de Roland Garros 2008 e 2009, e prata olímpica em Pequim 2008. Em 2014, o título ficou com a tcheca Klara Zakopalova, que na semana anterior havia sido finalista do Rio Open. Então, em 2014, a gente teve em sequência, né, Rio Open e Brasil Tennis Cup. Ela derrotou na final a espanhola Garbine Muguruza de virada. Duas curiosidades aqui. Foi o último título de WTA da carreira da tcheca e a segunda final de WTA da carreira da Muguruza. Nas duplas, bicampeonato da Shvedova e Medina Garrigues. Em 2015, o Brasil voltou a comemorar um título de simples após 28 anos, com Teliana Pereira. Aliás, 2015 foi o melhor ano da carreira da Teliana, já que seus 2 títulos de WTA vieram naquele ano, né? O primeiro foi em Bogotá e o segundo em Floripa. Na final, a brasileira superou a alemã Annika Beck por 2-1. Com a conquista, a Teliana tinha entrado, né, pela primeira vez no top 50 do ranking mundial. Tivemos 6 brasileiros disputando a chave de simples, né? Além da Teliana, tivemos as participações de Maria Fernanda Alves, Paula Gonçalves, Gabriela Sé e as jovens Carolina Meligeni e Luísa Stefani. Dentre as gringas, tivemos nomes como a americana Bethany Mattek-Sands, Alia Tomljanovic, que estará no SP Open e que na época representava a Croácia, e a alemã Laura Siegemund, que hoje é bem conhecida pelo público brasileiro por fazer dupla com Bia Haddad. Siegemund, inclusive, que foi campeã de duplas deste torneio ao lado da Annika Beck. E por fim, chegamos à edição de 2016, né? A última de WTA aqui no Brasil. E não foi qualquer torneio não, viu? Olha só os nomes que participaram. Jelena Jankovic, ex-número 1 do mundo. Jelena Ostapenko, sim, a nossa Barbie fashionista esteve aqui. E ganhou o Roland Garros no ano seguinte. Exatamente. Então, o Brasil deu ótimas energias para ela. Naomi Osaka, que viria a conquistar títulos de Grand Slam e ser número 1 do mundo anos depois.
Timea Babos, hoje muito conhecida do público brasileiro por fazer dupla com Luiz Stefani, inclusive ela e Luísa vão fazer dupla do SP Open. E Mônica Puig, que na semana seguinte ao torneio, porque esse torneio foi realizado no mês de agosto, na semana seguinte ao torneio, conquistou a primeira medalha de ouro da história de Porto Rico na Rio 2016, quem vai se lembrar daquela final épica contra a alemã Angelique Kerber. O título ficou com a romena Irina Camélia Begu, que venceu de virada a Timea Babos. A húngara também foi vice nas duplas, ao lado da compatriota Reka Luka-Yanin. Elas perderam na final para as irmãs ucranianas Lyudmila e Nadia Kishenok. Estão aí nas duplas até hoje. E aí, isso nos transporta para 2025, SP Open batendo na porta, já começa no sábado com o quali. E aí, o que esperar desse torneio, hein, Daniel? Acho que talvez para o público que não acompanha tanto tênis, vai olhar a chave, vai achar uma chave fraca, de nomes sem tanto peso. Mas se a gente resgatou aqui toda a história dos torneios WTA aqui no Brasil. Olha quantos nomes incríveis já passaram aqui e olha quantos nomes começaram a dar seus primeiros passos por aqui. Pô, a Ostapenko, a Osaka, a Muguruza, gente que foi número 1 do mundo, gente que ganhou o Grand Slam, que lá atrás talvez fosse tratado dessa forma. Ah, não é tão forte. E aí no futuro viraram tenistas brilhantes. Então eu acho que é uma chave interessante. Sim, de nomes, é realmente uma chave fraca. Mas eu acho que para primeiro ano de torneio, para ser Brasil, depois de quase 10 anos recebendo um torneio de elite da WTA, cara, tá muito bom. Tem nomes muito interessantes e eu acho que pode dar muito bom. Tô torcendo demais para ser sucesso de público. Eu acho assim, o calendário ele não ajudou muito para você ter uma chave com nomes mais representativos, né? Com nomes mais legais. Então, porque uma data que é pós um Grand Slam, né? Entre um Grand Slam, o último na temporada, o US Open, e uma gira asiática, e também nessa mesma semana tem um WTA 500 de Guadalajara concorrendo na mesma semana. Então a data ela não foi legal, né, para você fazer uma chave mais forte. Mas, cara, depois de tanto tempo voltar a ter um WTA no Brasil, que era um pedido era um clamor popular de todo mundo, a gente aproveitar o boom da primeira medalha olímpica da história do tênis, vir com as duplas, com o Luiz Stefani e Laura Pigossi, a Bia aí brilhando, ganhando torneios da WTA, batendo top 10, né? A própria Luiz Stefani crescendo no circuito da WTA, top 10 também, outras ciências jovens aí evoluindo com muito potencial para crescerem no circuito, para aparecerem no circuito. Então, eu acho que precisava de um start, né? Precisava ou de um restart, né? Já que a gente já teve esses torneios todos, né? Então, assim, falamos de vários nomes interessantes que hoje a gente vê com muita grandeza, mas que na época não era nada, como você falou. Então, a gente pode transportar para a chave de agora. A gente tem, por exemplo, nomes como a filipina Alexandre Ala, né, que é um grande nome aí, é uma das favoritas ao torneio. A Argentina Solana Sierra também, que é uma argentina de muito potencial, já está indo top 100. Então, eu acho que tem que aproveitar, apreciar o torneio. É o primeiro ano, né? O primeiro ano do torneio. Então, era óbvio que ia ser uma data complicada, não íamos ter uma chave forte. Mas eu acho que assim, a sequência, né, que o torneio vai criando reputação, vai criando tradição, e aí nos anos seguintes você pode trazer nomes mais fortes. Eu acho que vai ser legal, vai ser muito legal. Tem tenistas muito talentosas aí, assim, o ranking não significa que a tenista não seja uma boa tenista. Então, acho que vai ser legal, acho que vai dar um bom público, né, no Parque Vila Lobos em São Paulo. Então, você que é de São Paulo, compareça, vai ser bem legal. E torcer para as nossas brasileiras, né? Vão ser 7 brasileiras na chave de simples. Se eu errei a conta, vamos lá. Bia Haddad, Laura Pigossi, Carol Meligeni, Luísa Fulana, Ana Candioto e as nossas pirralhinhas de ouro, nossas pirralhinhas Naone Vitória e Vitória Barros, né? Então, estão 7 brasileiras na chave de simples garantidas e temos também o quali, né? Que teremos a presença ilustre de Luiz Stefani. Sim, Luiz Stefani vai jogar o qualificatório de simples, então
Já soube que tivemos ingressos esgotados para o quali, então vai ser legal, né? Vai ser bem legal. Então, acho que o mais importante de tudo nesse primeiro ano é dar um bom público, é dar um grande público, porque isso aí vai chamar a atenção da WTA, vai chamar a atenção também das tenistas do circuito, né? Se o torneio for bem organizado, as tenistas que disputaram essa chave, vão falar bem, o SP Open foi bem legal, foi bem organizado, eu vou voltar lá ano que vem, aquela propaganda de boca a boca vai acontecer e a gente pode ter um 2026 um torneio mais forte. Então, eu acho que a expectativa é essa. Assim, obviamente que não animou todo mundo. Nomes, também a gente tem que lembrar a regra estúpida da WTA de no WTA 250 você não poder trazer tenistas top 20, impedir de trazer tenistas top 20, né? Então, tipo, da mesma forma que o Rio Open pode convidar alguns tenistas top 10, por exemplo, no Rio Open do ano que vem, o Lorenzo Musetti já está confirmado, né? O Lorenzo Musetti que chegou às quartas de final do US Open. Então ainda tem esse problema, tem esse bloqueio de você não poder trazer uma top 20 para jogar esse torneio. Mas acho que vai ser legal, cara, vai ser interessante, vai ser uma experiência bem bacana. Vão torcer, e é uma oportunidade boa para as brasileiras, as brasileiras que já estão ali no top 200, as três, né? Bia, Laura e Carol, né? A Carol tá fora do top 200, mas Bia, Laura e Carol somarem pontos importantes para subirem no ranking. Ana Candioto e Luísa Fulana também aproveitaram a experiência de jogar um torneio de elite, e a Naoane, a Naná e a Vitória ganharam experiência também, né? Porque para elas vai ser uma experiência bem bacana, e não é só o jogar, né? É você estar ali, você ter o convívio ali com as atletas, treinar junto, bater uma bola junto. Essa experiência, principalmente para as duas, né, juvenis, vai ser muito bacana. A gente viu o João Fonseca mesmo, jogou ainda juvenil, o Rio Open, e o João Fonseca aí. Então, acho que vai ser bem interessante. Temos aspectos assim, vamos olhar o copo meio cheio, né? Temos aspectos muito positivos aqui, de expectativas muito positivas para esse torneio, vai ser bem legal. É isso aí, galera. Se puderem, compareçam lá no Parque Vila Lobos, vai ser bem legal o SP Open. E quero agradecer para vocês que ficaram aqui com a gente, ouvindo todo esse resgate de história dos torneios WTA aqui no Brasil, e vida longa, né, para o SP Open, que tenha mais, que não tenha esse tanto de ato aqui que a gente falou ao longo da história, que a WTA fique no Brasil. Vai ser muito importante para o nosso esporte, tanto falando de Brasil como de América do Sul. E aproveitando esse gancho, Lucas, é o que a gente sempre fala, já falou aqui algumas vezes, calendário da WTA, cara. Olha o quanto o tênis sul-americano, não é só o tênis brasileiro, olha como o tênis sul-americano é tradicional e vencedor, né? Olha o tanto de tenistas argentinas que a gente falou aqui, e a Argentina não tem um torneio da WTA na elite, né? Então, a WTA, ela não enxerga a América do Sul. Essa que é a realidade. Aí agora temos o segundo torneio aqui, que o torneio ainda tem um ponto que prejudicou. Esse torneio, SP Open, ele foi confirmado durante a temporada. Ele não foi confirmado lá quando divulgaram a temporada 2025, já estava o SP Open. O SP Open foi confirmado durante a temporada. Então isso também prejudica até o calendário das atletas, né? Você faz um calendário já projeta a temporada inteira. Então, a ATP, você tem uma gira sul-americana. Você começa em Buenos Aires, passa pelo Rio Open e termina em Santiago. Por que não você ter uma gira sul-americana aqui na WTA? Tem no SP Open, tem no WTA de Buenos Aires e tem no WTA de Bogotá. Mas, infelizmente, eles não enxergam o potencial americano, que é extremamente tradicional e vencedor. Tênis brasileiro, tênis argentino e o tênis colombiano. Estão até separados, né? Bogotá é antes de Roland Garros. Não, Bogotá, ele é entre o Sunshine Double e a Fed Cup. Ele também é numa data péssima. Ele é depois do Sunshine Open, na semana anterior a Billie Jean King Cup. Então, ele também é numa data ruim. Tanto que a chave não é tão representativa também, né? Então, isso prejudica bastante. Mas se você tem uma gira sul-americana, os tenistas vêm para cá, vem para disputar 2, 3 torneios. Não vem para disputar um torneio só. Então, mas isso é falta de visão da WTA. Se é um esporte global,
você tem que pensar globalmente também. É isso. WTA e seus problemas. Associações de tênis e seus problemas. Mas a gente torce para que seja um sucesso o SP Open. Valeu, galera. Obrigado por terem ficado aqui acompanhando toda essa história com a gente. Em breve a gente volta para falar sobre as finais do US Open. Beleza? Valeu, Daniel, pela parceria mais uma vez e até a próxima. Falou!